Bom, então esses animais, por não terem antena, né? Tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, não tem antenas, mas eles têm, né, um par de quelíceras, né? Que eles usam, por exemplo, para capturar, agarrar presas, manipular ali o alimento quando eles forem comer alguma coisa, tá? Então essas quelíceras aí ficam na parte deles mais próxima aí da boca, vamos dizer assim, né? Mais fácil para eles estarem manipulando. Então, muitos desses animais aí são animais peçonhentos, né? Como é o caso aí de muitas aranhas, escorpiões, né? Muitas aranhas aí tecem teias, né? Com essas teias aí para poder capturar suas presas, por exemplo, se defender, tá? De predadores. Mas a maioria desses animais, eles são terrestres, tá? Eles são animais que são terrestres. Então, a gente deve ter muito cuidado, né, com o ambiente onde a gente vive, né, essa questão do lixo entulhado, né, atraindo baratas, né, barata serve de alimento para escorpiões, né, muito cuidado aí com alguns tipos de carrapatos, né, porque podem trazer alergias, né, na pele da pessoa. Então, aranhas também, né, devemos tomar cuidado com essa questão também das aranhas, nem sempre pensando que é no tamanho, né? Que às vezes a gente imagina uma aranha enorme e muitas das vezes não são essas que são as mais perigosas, né? Muitas vezes são as menores mesmo, que gostam de viver em lugares dentro de casas, né? Lugar que tem entulho, né? Então devemos cuidar de modo geral do ambiente onde a gente vive, justamente para a gente estar evitando, né? Ter contato com esses animais peçonhentos. Bom, outro grupo, né, de animais que a gente vai estar falando aí que faz parte dos artrópodes são os crustáceos, né? Esses animais, eles vivem preferencialmente em água salgada, né? Mas podemos ter alguns terrestres, né? Como o mais comum no nosso dia a dia é aquele tatuzinho de jardim, aquele ali também ele é um crustáceo, né? Vamos ter aí caranguejos, barata da praia, né? Todos esses, as cracas, a maioria deles são animais marinhos mesmo. Mas por que a gente fala que é crustáceo? O corpo deles também é dividido em cefalotórax, tá? Que é a cabeça junto com o tórax e o abdômen. Só que esses animais, eles já vão ter 2 pares de antenas, ou seja, 4 antenas ao todo, tá? E em relação às pernas, esses animais eles podem ter 5 pares de pernas ou mais, tá? Então, isso aí são as principais características do corpo desses animais. A presença de 2 pares de antenas, 5 pares ou mais de pernas e o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tá? São animais que tem às vezes exoesqueleto, né? O mesmo exoesqueleto que nós falamos lá dos artrópodes, né? Esses artrópodes, os crustáceos também têm esse exoesqueleto também constituído de quitina, tá? Que é formado de carbonato de cálcio, né? Como calcário, por exemplo, que dá proteção também ao animal, certinho? Pra gente finalizar aí o filo dos artrópodes, vou falar um pouquinho aqui sobre os quilópodes e os diplópodes, tá? Na verdade, gente, a gente tem que pensar de uma forma em relação aos pares de pernas que eles têm em cada segmento, tá? O nome já fala, por exemplo, quilópode, né? É um animal que tem vários anéisinhos no corpo emendado, tá? Então, o movimento desses anéis faz com que o corpo dele se locomova, tá? Como, por exemplo, a gente fala das lacraias, né? Que a gente chama de centopeia. A gente fala aí dos emboás ou piolhos de cobra, né? Entram nesse grupinho aí dos quilópodes e dos diplópodes, né? O corpinho deles é alongado, aqueles vários anéisinhos, né? Que vão se movimentando ali. Só que o que vai diferenciar um grupo do outro é justamente essa questão da quantidade de pernas que eles têm, certo? O piolho de cobra, por exemplo, ele é um animal que a gente chama de diplópode. Por quê? Em cada segmento do corpo dele, ele vai ter 2 pares de pernas em cada segmento. Já os que a gente chama de quilópodes, eles vão ter apenas 1 par de pernas em cada segmento do corpo. É onde entra, por exemplo, a lacraia, né? Que ela já é mais arisca, por exemplo, tá?
pode ficar maiorzinha, né? Ela pode tentar se defender, ela vai ter o que a gente chama de forcípulas, né? Que é um par de garras, né? Ou ferrões. Então, assim, não é que vai injetar veneno, mas no caso, a picada dela pode ser bastante dolorida. Então, mas a diferença é essa, o corpo estruturalmente é muito parecido, né? Mas eles vão ter na cabeça deles um parzinho de antenas também, o corpo alongado, tá? Mas o que vai diferenciar é exatamente isso que eu falei. O nome já fala, quilópode, um par de pernas em cada segmento do corpo, tá? Como, por exemplo, a lacraia. Já o piolho de cobra, por exemplo, que não tem nada de cobra, viu, gente? Mas o nome é que a gente fala popularmente, piolho de cobra. Vai ter 2 pares de pernas em cada segmento do corpo. Então, qual vai ter mais pernas? Os diplópodes, por isso 2 em cada segmento do corpo, ok? Então, eu vou deixar pra gente completar esse capítulo, tá? Em outra aula, porque aqui a gente falou dos artrópodes e depois a gente vai falar na próxima aula dos equinodermos. Não vou falar porque senão fica uma aula extensa demais. Prestem atenção, tudo direitinho. Eu vou estar passando para vocês também um videozinho no final para vocês completarem os estudos de vocês, né? Prestem bastante atenção e vamos lá? Boa aula para vocês!